receber o presbítero José Marcos, vai pregar a palavra do Senhor. Fique em pé até a leitura da palavra de reverência à palavra de Deus. Amém? Amém. Palavra de Deus. Reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Graças a Deus estamos aqui, né, igreja, para adorar o Senhor. Ele que merece toda a honra e toda a glória. Quero agradecer a pastora por ter me concedido esse papel, né? Confesso que ainda estou muito tremendo ainda. Glória a Deus. Mas tudo é feito para a honra e a glória do Senhor, amém, igreja? Você que trouxe Bíblia, abra comigo a palavra do Senhor. No livro de Jó. Glória a Deus. Eu sempre costumo dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, aleluia. Jó 42, versículo 2. Jó 42, versículo 2. O tema é: o que é teu, ninguém tira. Amém? O que é teu, ninguém tira. Jó 42, 2, todos acharam? A palavra do Senhor está escrita assim, igreja: bem sei eu que tudo podes. Aleluia. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém, igreja? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Agora você que pode, coloque a sua Bíblia no seu assento. Glória a Deus. Faça uma pequena oração comigo, aleluia. Peça para o Senhor falar contigo nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, nessa noite, meu Deus, eu me coloco, Pai, diante do Senhor. Senhor, me usa nessa noite, aleluia. Fala, Senhor, comigo, fala, Senhor, com a tua igreja. Nós precisamos ouvir, Senhor, a tua voz. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua palavra. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Senhor, vai nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Visita-nos, Senhor, nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Podeis sentar, igreja. Glória a Deus. Ah, tu viu que foi tempo. O tema é: o que é teu, ninguém tira. Essa mensagem, amados, após o pastor anunciar para mim que eu estaria ministrando hoje, Deus me deu ela aqui em cima do púlpito, enquanto a diaconisa Isabelle pregava. Glória a Deus. E ele pediu para mim ir falar à igreja que o que é teu, igreja, ninguém tira. Louvado seja Deus. Jó 42, 2.
Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, projetos, pode ser frustrado. Por quê? Porque aquilo que o Senhor determinou para a tua vida, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Jó, todos conhecem a história de Jó. Um homem muito rico. Um homem muito rico na cidade, no lugar onde ele morava. Um homem de grande propriedade. Mas a propriedade maior que Jó tinha, aleluia, era Deus, igreja. A maior propriedade, a maior riqueza que Jó tinha na vida dele era Deus. Mas o inimigo olha para Jó e diz: não, a maior riqueza, a maior propriedade de Jó é os bens dele, é o dinheiro dele, é os filhos dele, a família dele, a saúde dele. Aleluia. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia o que Deus, aleluia, Deus sabia, aleluia, o projeto que Deus tinha para a vida dele. É difícil, amado, nós entender o projeto de Deus. É difícil nós viver o processo de Deus. É difícil. Por quê? Porque nós enxerga aquilo que os nossos olhos vê. Deus não. Deus, ele enxerga o futuro. Louvado seja Deus. Ele enxerga o que vai acontecer quando nós sairmos por essa porta. Ele enxerga daqui, aleluia, 10 anos, daqui 1000 anos. Porque segundo a palavra, 1000 anos para Deus, 1000 anos para nós, é como um dia para Deus. Ele é o Deus da eternidade, aleluia. O inimigo agora vai trabalhar para tirar aquilo que ele acha que é de mais valioso na vida de Jó. E sabe aonde primeiro ele vai, irmãos? É nos gados. Aleluia. A primeira coisa que o inimigo faz, ele vai no gado. Ele vai nas coisas de Jó. Aleluia. Por quê? Porque era dali de onde Jó tirava aquele boi cevado para queimar incenso para Deus. Sabe o que é que Deus está revelando para nós, igreja? Aleluia. A primeira coisa que o inimigo ataca, sabe onde é? De mais valioso. Aleluia. Assim como ele fez com Jó, ele foi logo nos bois de Jó. Por quê? Porque tirando os bois de Jó, Jó agora não podia adorar a Deus. Por quê? Porque tirando o boi, tirava o incenso que Jó fazia, o holocausto que Jó fazia para Deus. Verdade, Deus. Então o inimigo tirou a adoração de Jó. Sabe o que é que o Senhor está revelando para nós? A primeira coisa que o inimigo faz é tirar a nossa adoração. Aleluia. Um crente que não adora, amado, como que ele vai oferecer holocausto para Deus? Por quê? Porque o holocausto foi tirado, aleluia. Então, sem o holocausto, o Senhor não pode chegar, aleluia, a adoração, o louvor, a pregação, o glória a Deus, o aleluia. Eu vou primeiro aqui. Porque tirando isso aqui, Jó agora não vai mais ter acesso ao Deus dele. Aleluia. E Deus está fazendo uma pergunta para nós hoje. Como que está o teu holocausto? Como que está a tua adoração? Como que está a tua intimidade com Deus? Aleluia. Você ainda sente a presença de Deus?
chora, aleluia, ou não chora mais, aleluia. Quando você lê a palavra, aleluia, você ainda escuta o Espírito Santo te revelando a palavra, aleluia, e você começa a chorar. Se isso parou de acontecer, aleluia, eu quero te dizer uma coisa, amado. Está na hora de Deus abrir os teus olhos espirituais. Sabe por quê? Porque o inimigo na área espiritual, ele está roubando o que é de mais valioso na nossa vida. Louvado seja Deus. Às vezes o inimigo olha para nós, aí diz assim, ó: eu vou trabalhar, porque o que ele tem de mais valioso é os filhos dele. O que ele tem de mais valioso é o carro dele. O que ele tem de mais valioso é aquele dinheirinho que está lá no banco. O que ele tem de mais valioso é a saúde. Aí o inimigo chega lá na presença de Deus e diz: Senhor, eu tenho visto aquela igreja do pastor Raimundo, eu tenho visto os obreiros, eu tenho visto a igreja, eu tenho visto os irmãos. Tem um presbítero lá que ele ama o filho dele. Tem um presbítero lá que ele ama, ele gosta disso, daquilo. Eu vou atacar nessa área. O Senhor autoriza eu atacar. O Senhor autoriza eu entrar nessa área, porque eu tenho certeza que se eu entrar, aleluia, se eu tocar, ele vai blasfemar na tua cara. Louvado seja Deus. Aí o inimigo vem com a autorização de Deus, sem explicar. Você vai dormir bom, o seu filho vai dormir bom, alguém da sua família vai dormir bom. Quando é no outro dia, ele amanhece doente. Mas que doença é essa? Da onde que veio isso? Aleluia. O Senhor está falando com nós, igreja. Abra os seus ouvidos espirituais. O inimigo está trabalhando, aleluia. Sabe por quê? Porque ele quer calar a tua adoração, aleluia. Mas o povo de Deus, ele não se cala, porque se ele se calar, as pedras vão clamar, aleluia. Isso aí não te para, igreja. Aleluia, agora eu vou atacar, aleluia, naquele bem que ele tem, uma moto ou um carro. Quando de repente alguém chega e bate no teu transporte. Meu Deus, eu estou vivo, mas olha o meu transporte. E agora como que eu vou para o trabalho? E agora como que eu vou, aleluia, para a igreja? Não deu certo. E agora? Agora eu vou tentar matar ele. Louvado seja Deus. Aí o inimigo chega, aí diz: agora nada disso serviu, agora eu vou tocar nele. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O que está acontecendo na tua vida, não se preocupa. Aleluia, porque vai passar. Vai passar, aleluia. Deus está apostando em você, Deus está acreditando em você. Deus, ele está investindo em você, aleluia. O que está acontecendo vai passar, aleluia. Mas o que o Senhor está preparando, aleluia, o inimigo não vai tirar, porque aquilo que Deus dá, aleluia, aquilo que Deus fala, ele cumpre. Louvado seja Deus. Ele vai cumprir, igreja. Aí Deus tirou a adoração, o inimigo tirou a adoração. E agora, alguém chega correndo e diz: olha, aconteceu isso, isso e isso. A última coisa, ele já está acabado, porque ele é ser humano, igreja. A Bíblia diz que como ser humano,
segundo os historiadores que falam da palavra, é o menor versículo da Bíblia que diz: Jesus chorou. Aleluia. Glória a Deus. Jesus chorou. Aquele homem amado, eu acredito que ele está, naquele momento, ele está acabado. Ele está triste, ele está desanimado. Mas a coisa vai ser tão forte que o inimigo está lá do lado de Deus dizendo: é agora. É agora que ele vai parar. É agora que ela vai desistir. Aleluia. Vai ser agora. Por quê? Porque eu acabei com os filhos dele. Verdade. Os 10 filhos de Jó, o vendaval veio e matou todos os 10. Aí o inimigo olha e diz: é agora. É agora que ele vai parar. Amado, quando a pessoa chega e olha para ele e diz: Jó, os teus filhos estavam lá na casa, quando de repente veio um vendaval e matou todos os 10. Você quer mais, irmão? Você quer mais? Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos aí, pense numa pessoa, num filho seu. Você que tem filho, pense num filho seu. Aleluia. Morreram. Todos os 10 morreram, não escapou um, irmão Jacques. Nenhum escapou para contar a história. Jó, e agora? Aí o inimigo está olhando para ele. O inimigo está dizendo: é agora. Jó, se ajoelha, amado. Jó não tem mais nada, aleluia. Aí o inimigo diz: eu não falei, é agora. Porque a maior riqueza dele eu tirei. O maior bem que ele tinha eu tirei. Ele vai abandonar agora. É agora que ele vai pular do barco, aleluia. E Deus olhando, igreja. Deus olhando para ele, aleluia. Deus conhecendo o coração de Jó. Jó, ele se ajoelha. Louvado seja Deus. Ele me deu. Ele tirou. Bendito é o nome do Senhor, igreja. O inimigo tirou, aleluia. O Senhor me deu. Ele não coloca o inimigo, aleluia. Por quê? Porque para ele, quem estava no projeto da vida dele era Deus. Porque em nenhum minuto ele diz: olha, o Senhor me deu e o inimigo tirou. Não, igreja. Sabe por quê? Porque a fé dele, aleluia, ele acreditava num Deus todo-poderoso, aleluia, que estava preparando ele para ele ser mais forte. Louvado seja Deus. Sabe qual foi a palavra dele? O Senhor tirou, o Senhor me deu, o Senhor tirou, mas bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu tenho hoje, amanhã eu não tenho, mas o reino do céu é para sempre. Louvado seja Deus. Eu perco hoje, eu perco amanhã, eu perco depois da manhã, mas a minha fé, aquilo que o Senhor me deu, ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém tira. Por quê? Aleluia. Porque os bens materiais ficam, mas o meu alvo é o céu. Tem alguém aí que vai morar no céu, igreja? Aleluia. Glória a Deus. O teu alvo é o céu. O inimigo pode até tentar. O inimigo pode até tirar. O vento pode até bater. Mas não se esqueça
que aquilo que é teu, ninguém tira. Louvado seja Deus. Aquilo que Deus preparou para você, irmão, irmã, você que veio aqui nessa noite, aleluia. O inimigo pode até tentar, louvado seja Deus, mas nenhum plano, aleluia, será frustrado. Por quê? Porque eu ainda estou no controle, louvado seja Deus. Igreja, o inimigo ele é prático nessas áreas. Ele tenta de todas as formas te desanimar. Verdade. Ele tenta de todas as formas te frustrar. Aleluia. Mas o meu Deus também, ele é perito, aleluia, em te dar vitória. O Senhor também é perito, aleluia, de operar, de fazer, aleluia, o que ninguém faz. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. E agora, o inimigo está envergonhado. Mas calma, ainda tem mais uma coisa. A saúde dele, né, igreja? É tão bom quando a gente está com saúde. Glória a Deus. Aleluia. E é tão difícil, né, quando a gente está enfermo. Eu já vi gente, aleluia, eu já fui orar mais um pastor num hospital, num homem. Nós chegamos lá, a família já estava toda reunida. O médico mandou reunir todo mundo. Veio gente de Rio Branco, veio gente da... Sei que quem morava longe, a esposa do homem que estava doente mandou chamar todo mundo. Porque o médico já tinha dito para ele, esse daí é 15 dias para ele. Não tem mais o que fazer não. Manda chamar a família, os filhos, quem gosta dele pode mandar chamar. Aí o pastor, meu filho, a irmã mandou nós ir lá orar pelo rapaz. Vamos, eu digo, vou mesmo. E eu fui acompanhando o pastor, nós chegamos lá, muita gente chorando da família. Porque, irmão, o último adeus dói, né? O último adeus dói. Você vê o médico olhar para o seu pai e dizer, olha, esse daqui não se levanta mais daqui. Esse daqui, tudo que eu aprendi na medicina, eu tentei fazer com ele, mas aqui se encerra a medicina. Louvado seja Deus. Esse daqui não escapa mais. E os filhos dele abraçando o pastor, me abraçando, pedindo para o pastor fazer alguma coisa. E o pastor foi e falou, eu disse, minha filha, a única coisa que nós podemos fazer agora no momento é orar a Deus. Se Deus determinou a morte dele, eu saio daqui e vocês vão trazer ele dentro do caixão. Mas se o Deus que eu sirvo, ele determinou que esse homem vai sair daqui com as pernas dele, não se preocupa, que medicina nenhuma vai dizer que é o último adeus. Amados, pense num cenário terrível. Para onde você olha, você vê a família chorando. É o último adeus, acabou. É a última coisa, aleluia. Aí o pastor, meu filho, vamos entrar aqui do vão. E nós entramos, amado. O rapaz estava lá deitado numa maca, dessa grossura, magro mesmo, e a barriga dele bem grande. O que eu estou dizendo aqui, vocês já sabem qual é a doença. Não tem cura. Os braços dele só estavam dos ossos, mas a barriga estava bem grande. A gente via as veias dele. Quando eu olhei aquele cenário, irmão Jacques, eu nunca falei isso para o pastor, mas eu estou falando agora. Eu digo, meu Deus, esse daí não está.
Esse daí, nós vamos orar, mas não tem como ele se salvar. Não tem como ele viver, ele já está morto. Mas o pastor, o homem de Deus, por isso que é bom, igreja, a gente andar com o homem de Deus, aleluia. Ele disse, meu filho, vamos orar. Porque quem sabe Deus vai fazer um milagre hoje. Aleluia. O homem olhou assim, estava com um negócio dentro da boca dele, não conseguiu falar direito. Mas o pastor disse, você quer aceitar Jesus? Se você quiser, mexa com as suas mãos. E o pastor perguntou se ele queria aceitar Jesus. Ele mexeu com as mãos. Então ali ele estava dando um sinal. Então o pastor disse, meu filho, chegou a hora de nós orar. Naquele momento, amado, o pastor colocou a mão sobre aquele homem e eu também coloquei. Nós começamos a orar pela vida dele, aleluia. Algo sobrenatural entrou dentro daquele quarto, aleluia. As pessoas já não estavam mais chorando, não era de tristeza e nem de dor. Por quê? Porque a presença de Deus entrou no lugar. Aonde Deus entra não é mais choro de dor nem de tristeza. Sabe por quê? Porque sabe que vai ter milagre. Aonde Jesus chega tem milagre. Louvado seja Deus. As pessoas começam a chorar. O pastor termina de orar, olha para mim, aleluia, e diz, meu filho, chama lá a esposa desse rapaz, aleluia. Eu fui lá, amado, chamei a mulher, ela veio. O pastor olhou para ela e disse, minha filha, Deus me visitou e visitou ele também, aleluia. E o que foi, pastor? Deus determinou que ele ainda vai viver, aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que é teu, o inimigo pode até tentar, mas ele não tira. Louvado seja Deus. Aquilo que é teu, o inimigo não tira. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não consigo mais pregar, aleluia. Eu convido você a ficar de pé, porque Deus vai fazer um milagre aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Deus vai fazer um milagre aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Você que está doente, aleluia. Eu quero que você venha aqui à frente. Mas eu quero que você venha com fé.
Que o Senhor Jesus